A Solana despencou? E agora? É oportunidade ou é sinal de alerta? Se você está posicionado, talvez esteja preocupado. Se ficou de fora, talvez esteja se perguntando: será que esse é o momento de entrada? Mas antes de qualquer decisão impulsiva, deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda queda é fim e nem toda queda é oportunidade. Hoje, no Café com Cripto, a gente vai analisar a Solana de forma completa, olhando preço, cenário global, comportamento do mercado e, principalmente, os fundamentos da rede, sem sensacionalismo, sem torcida e com estratégia, porque volatilidade faz barulho, mas estrutura é o que realmente importa. Então já faz o seguinte: curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você aprende a entender o mercado antes de tomar decisão nele. Se você quer enxergar além do gráfico e parar de reagir à emoção do mercado, esse vídeo é para você. Agora pega seu café e vamos entender o que realmente está acontecendo com a Solana. Se você abriu o gráfico da Solana nos últimos dias e pensou: meu Deus, o que está acontecendo? Você não está sozinho. A Solana passou por uma correção forte depois de meses de valorização acima da média do mercado. E sim, a queda assustou. Mas antes de tirar qualquer conclusão precipitada, precisamos separar emoção de análise, porque queda não é sinônimo de fim. Às vezes é só o mercado respirando. Essa grande queda, o que realmente aconteceu? Depois de um período de forte alta, a Sol entrou em uma fase de realização. Isso não foi exatamente uma surpresa para quem acompanha ciclos de mercado. Quando um ativo sobe rápido demais, parte dos investidores coloca lucro no bolso. Institucionais reduzem exposição a ativos mais voláteis. Traders alavancados ficam vulneráveis. E aqui está um ponto importante. A Solana é um ativo de alto beta. O que isso significa? Quando o mercado sobe, ela tende a subir mais. Mas quando corrige, a correção também costuma ser mais intensa. O que vimos recentemente foi uma combinação de fatores. A correção foi acentuada. Após renovar máximas recentes, o mercado encontrou resistência técnica relevante e perdeu força compradora. Houve a realização de lucros. Investidores que vinham acumulando posição aproveitaram o movimento para reduzir risco, especialmente diante de um cenário macro ainda sensível, com juros globais elevados e liquidez mais seletiva. Havia um volume considerável de posições alavancadas. Quando o preço perdeu suportes importantes, essas posições começaram a ser liquidadas automaticamente, o que acelerou ainda mais a queda. Esse tipo de dinâmica não é incomum no mercado cripto. Já vimos movimentos semelhantes em ciclos anteriores, inclusive no próprio ecossistema da Solana. Mas essa correção foi saudável ou foi sinal de problema? Agora vem a parte que realmente importa. Nem toda queda é colapso, mas também nem toda queda é oportunidade. O ponto central aqui é distinguir a correção técnica saudável da mudança estrutural negativa. Para fazer essa distinção, não basta olhar só o gráfico. Precisamos analisar contexto macro global, fluxo institucional, dados on-chain, força do ecossistema, DeFi, NFT, validadores e uso real da rede. E é exatamente isso que vamos aprofundar na próxima parte, porque se você toma a decisão só olhando vela vermelha, você reage ao barulho. Foi ou não um evento isolado? Se a gente olhar só para o gráfico da Solana, parece que o problema é exclusivo dela, mas a verdade é outra. A queda não aconteceu no vácuo. O movimento veio junto com um ajuste mais amplo no mercado cripto. Nos últimos dias, ativos de grande capitalização também sentiram pressão, inclusive o próprio Bitcoin, que segue sendo o termômetro do setor. Ou seja, não foi um colapso da Solana, foi um momento de transição no mercado de cripto como um todo. O que mudou no cenário? Depois de meses de forte entrada de capital nas altcoins, o fluxo especulativo começou a perder força. Gradualmente, a liquidez ficou mais seletiva. O volume nas principais exchanges diminuiu. E o investidor passou a agir com mais cautela. Isso é muito típico de fases em que o mercado sai da euforia e entra na racionalidade. Quando o dinheiro está abundante, quase tudo sobe. Quando a liquidez aperta, o mercado escolhe melhor onde vai ficar. A liquidez menor e a seletividade maior, além disso, o apetite por risco ficou mais restrito. Investidores passaram a priorizar ativos considerados mais resilientes dentro do setor. Em momentos assim,
Capital migra para projetos mais consolidados, ativos mais voláteis sofrem ajustes mais intensos. Traders reduzem a alavancagem. E como já falamos antes, a Solana tem perfil de alto beta. Ela acelera na alta, mas também sente mais na correção. E o macro também entrou na conta, esse é outro ponto importante. O ambiente global não está neutro. Expectativas sobre juros internacionais, dados econômicos mistos nas grandes economias e tensões geopolíticas aumentaram a incerteza. E mercado de risco, especialmente cripto, reage de forma amplificada a esse tipo de cenário. Não é coincidência. Quando há dúvidas sobre liquidez global, os ativos mais voláteis costumam ser os primeiros a sentir. Sinais do mercado global, liquidez mais restrita, fluxo especulativo reduzido, volume contraído nas exchanges, investidores mais seletivos e macro influenciando o humor do mercado. Em resumo, o que vimos não foi um evento isolado, nem um ataque específico à Solana. Foi um ajuste dentro de um contexto mais amplo. E agora vem a pergunta mais importante. Essa fase é só uma pausa estratégica ou o início de algo mais profundo? E quais são os níveis técnicos importantes e onde o jogo pode virar? Depois de entender que a queda não foi isolada e que o macro influenciou bastante o movimento, agora a gente precisa olhar para o que o gráfico está dizendo, porque gostando ou não, é ali que oferta e demanda se enfrentam todos os dias. A Solana chegou a regiões técnicas decisivas. São zonas que estão no radar de traders, fundos e investidores de médio prazo. E é justamente nesses pontos que o mercado costuma definir o próximo passo. Aqui não é sobre adivinhar, é sobre observar reação. O suporte principal, onde os compradores apareceram. Existe uma faixa de preço que recentemente funcionou como um verdadeiro piso. Foi ali que entrou volume relevante com compradores defendendo o ativo. Essa região é importante porque houve absorção clara da pressão vendedora, o volume aumentou durante a defesa, o mercado mostrou disposição em segurar o preço. Se essa zona continuar sendo respeitada, o cenário tende a ser de consolidação, aquela fase em que o ativo respira antes de decidir o próximo movimento. Por outro lado, caso esse suporte seja perdido com força e volume, o risco aumenta. Veja os cenários possíveis a partir daqui, depois de identificar o suporte principal e a resistência mais relevante da Solana, a pergunta que fica é: e agora? O mercado está literalmente em uma encruzilhada técnica, e o que acontecer nesses níveis pode definir as próximas semanas. Em vez de tentar prever, o investidor estratégico trabalha com cenários. O cenário altista rompe resistência com volume. Se a Solana conseguir romper a região de resistência com aumento consistente de volume, isso pode indicar retomada de força compradora. Não é apenas o rompimento que importa, é o rompimento com convicção. Quando isso acontece, shorts começam a ser fechados, novos compradores entram, o mercado ganha confiança. Nesse caso, o movimento pode buscar novamente as máximas anteriores. O cenário baixista perde suporte principal. Por outro lado, se o suporte que mencionamos for perdido com volume relevante, o cenário muda. Perda de suporte importante costuma gerar aceleração de liquidações, aumento da pressão vendedora, busca por regiões técnicas mais baixas, e aqui o risco deixa de ser apenas correção e passa a ser continuação do movimento de baixa, e o cenário neutro, consolidação entre suporte e resistência. Existe ainda um terceiro cenário, que muitas vezes o investidor ignora: o mercado simplesmente andar de lado. Consolidação é quando o preço oscila entre suporte e resistência, enquanto o mercado decide o próximo passo. É fase de reorganização de fluxo, redução de volatilidade, acumulação gradual. Pode parecer entediante, mas muitas grandes movimentações começam exatamente assim. Acumulação lateral, preparação silenciosa. Em alguns momentos, a lateralização não é fraqueza, é coordenação de fluxo. Grandes players raramente entram com tudo de uma vez. Eles constroem posição aos poucos, especialmente após correções relevantes. Por isso, preço parado não significa mercado morto. E o que realmente importa agora é observar como o preço reage nos níveis-chave.
se há aumento ou redução de volume, se o mercado confirma o movimento. Traders experientes sabem de uma coisa: confirmação de rompimento para cima ou para baixo é mais importante do que tentar antecipar o movimento. Antecipar demais costuma custar caro. Confirmar exige paciência, e nesse momento específico do mercado, paciência e disciplina são ativos tão valiosos quanto qualquer token, porque, como eu sempre digo aqui, volatilidade é barulho, estrutura é sinal. E agora vamos ver as barreiras de preço atuais e as expectativas do mercado. Depois de identificar os principais níveis de suporte e resistência que podem definir o próximo movimento da Solana, é hora de olhar o que o mercado realmente está fazendo agora, com dados atualizados e contexto técnico. Onde o preço está hoje? No momento da análise, o preço do Sol está sendo negociado na casa dos 80 a 88 dólares, com volatilidade alta e oscilações frequentes dentro dessa faixa. Essa região está sendo muito observada pelos participantes porque representa um ponto de equilíbrio técnico, onde compradores e vendedores se enfrentam. Veja, os principais níveis de suporte, 75 a 80 dólares, é a zona crítica que tem sido testada várias vezes nas últimas sessões. Essa faixa tem servido como área de demanda onde os compradores historicamente reaparecem e, se continuar resistindo, indica que a estrutura de baixa pode estar desacelerando. 74 a 70 dólares são os próximos suportes psicológicos importantes, caso o nível acima não segure. Se esses suportes forem rompidos de forma convincente, com volume e fechamento abaixo deles, a pressão de baixa pode se intensificar e empurrar o preço para níveis ainda mais baixos em curto prazo. Principais níveis de resistência: 82 a 84 dólares. Resistência imediata que a Solana ainda precisa superar com força para confirmar recuperação no curto prazo. 90, 100 dólares é a barreira técnica superior que muitos analistas estão acompanhando. Romper aqui com volume pode atrair fluxo comprador e reduzir a sensação de fraqueza no gráfico. Esses níveis não são apenas números no gráfico, eles são regiões onde, historicamente, ordens de venda se concentram, traders colocam stops e novos participantes começam a entrar ou sair. Quando há confirmação acima de 90 dólares, o cenário técnico fica mais favorável para uma possível tendência de alta de médio prazo. O que o movimento desses níveis pode sinalizar? Se o preço conseguir sustentar acima de 82 a 84 dólares com aumento de volume, isso indica que a pressão vendedora está diminuindo e os compradores podem ganhar controle novamente. Se a Solana continuar preso abaixo de 80, o mercado pode continuar a testar suportes mais baixos, o que sugere que a correção ainda não acabou. E se romper abaixo de 74 dólares com força, existe potencial técnico para buscar zonas ainda mais baixas e testar suportes antes negligenciados do ciclo atual. Em outras palavras, não existe uma linha mágica que determine o futuro. O que define mesmo é como o preço reage nesses níveis, especialmente quando combinado com volume e sentimento de mercado. E aqui vai um ponto crucial. A confirmação do movimento, seja de alta ou baixa, vale mais do que tentar ganhar por antecipação. Essa é a diferença entre quem entra no mercado emocionalmente e quem negocia com disciplina, porque no fim das contas, as zonas técnicas dizem onde olhar, a reação do preço com volume diz o que o mercado realmente escolheu, e esse conjunto de sinais vai orientar melhor as próximas decisões estratégicas. E o que os fundamentos dizem? Depois de olhar preço, suporte, resistência e cenário macro, vale fazer a pergunta que separa investidor de especulador. A estrutura da rede piorou, ou foi só o preço que caiu? Porque uma coisa é volatilidade de curto prazo, outra, bem diferente, é deterioração de fundamento. E quando a gente analisa a Solana com lupa, a história não é a mesma que o gráfico isolado sugere. A rede está ativa e o uso é real. Apesar da correção no preço, a Solana continua operando com alto volume de transações diárias, forte atividade em aplicativos descentralizados, crescimento consistente em uso de smart contracts. A rede segue sendo uma das blockchains mais utilizadas do mercado. Não estamos falando de promessa, estamos falando de uso. Isso é importante porque preço pode oscilar rápido, mas a adoção real costuma mudar mais devagar, e é ela que sustenta ciclos mais longos. O ecossistema DeFi continua relevante e ativo, com DEXs operando com liquidez,
protocolos de lending funcionando normalmente e as aplicações de derivativos e staking gerando rendimento. Além disso, a rede mantém taxas extremamente baixas, o que continua sendo um diferencial competitivo importante para usuários e desenvolvedores. Enquanto em outras redes as taxas sobem em momentos de pico, a Solana ainda oferece custo reduzido e alta capacidade de processamento. E isso pesa na decisão de quem constrói produto. A escalabilidade segue como ponto forte. Um dos pilares da tese da Solana sempre foi performance. A alta capacidade de transações por segundo, baixa latência e custos mínimos continuam sendo vantagens técnicas claras frente a várias concorrentes. Num ambiente onde eficiência importa, isso não é detalhe. Agora, veja os pontos de atenção, porque nem tudo é cenário perfeito. A disputa entre blockchains Layer 1 está mais intensa do que nunca. A Ethereum, após suas atualizações recentes, segue forte na briga por desenvolvedores. A Avalanche e a Sui também vem ganhando espaço e capital. Além disso, o mercado cripto continua extremamente sensível ao ambiente macro. Juros internacionais, liquidez global, dados de inflação, política monetária. Se o fluxo de capital para ativos de risco diminui, o setor inteiro sente. O ponto mais importante aqui é o seguinte: os fundamentos da rede não se deterioraram na mesma proporção que o preço caiu. Isso garante alta imediata? Não, mas indica que, do ponto de vista estrutural, a tese técnica da Solana permanece intacta. E aqui entra a maturidade de mercado. O preço reage rápido e o fundamento muda devagar. Quem mistura os dois perde clareza. Quem separa toma decisões melhores. E é exatamente essa diferença que define se essa queda é apenas ruído ou oportunidade estratégica. Depois de entender ciclo, fundamentos e níveis técnicos, tem uma variável que muita gente ignora e que muitas vezes antecipa o próximo movimento, o comportamento das pessoas. Mercado não é só gráfico, é emoção, percepção, narrativa e posicionamento. E neste momento da Solana, o que mais chama a atenção não é apenas o preço, é a reação dos participantes. Observe, quem está fazendo o quê? Quando ocorre uma correção relevante, cada perfil de investidor reage de forma diferente. E observar isso ajuda a identificar em que fase do ciclo estamos. Os holders de longo prazo são aqueles que têm tese estruturada. Eles normalmente mantêm posição, reforçam gradualmente, ignoram ruído de curto prazo. Esse grupo tende a enxergar valor onde o mercado vê medo. Eles são a base que sustenta o ativo em momentos turbulentos. Os investidores institucionais, os fundos e players profissionais não agem no impulso. Eles trabalham com modelos de risco, gestão de exposição, ajustes graduais. Quando reduzem posição, fazem isso de forma calculada, não emocional. E até aqui, o movimento tem muito mais característica de rebalanceamento de risco do que abandono estrutural. Os traders de médio prazo, esse grupo está esperando confirmação. Eles observam defesa de suporte, rompimento com volume, sinais claros de reversão, não entram no achismo, esperam o mercado mostrar a direção. Os especuladores de curto prazo, aqui mora a maior volatilidade, são os primeiros a sair e os primeiros a amplificar movimento. Em momentos de queda, alimentam narrativas dramáticas. Em momentos de alta, espalham euforia. E é esse grupo que costuma gerar os picos emocionais do mercado. Identifique os sinais de pânico, que são: quando o mercado entra em modo medo, aparecem padrões claros. As vendas sem critério técnico, as narrativas extremas dominando redes sociais, o aumento repentino de buscas negativas, as liquidações forçadas em efeito dominó. Esses sinais não significam fundo imediato, mas mostram desequilíbrio emocional. E agora veja, os sinais de oportunidade, que por outro lado são indícios mais silenciosos, movimentação estratégica de carteiras maiores, as atividades de desenvolvedores estável, as métricas on-chain sem deterioração relevante, o volume começando a estabilizar após pico de liquidação. Esses são sinais menos barulhentos, mas muitas vezes mais importantes. E o momento atual? O cenário da Solana hoje apresenta elementos dos dois lados. Há medo no varejo.
Mas não há colapso estrutural nos dados. Existe cautela institucional, mas não abandono do projeto. Isso é típico de fases de transição, quando o mercado ainda está decidindo se a correção terminou ou se precisa de mais tempo. A pergunta estratégica agora é: quem está realmente movendo o preço? O medo está liderando, ou a acumulação silenciosa está começando a pesar mais? Porque, no fim das contas, preço segue fluxo. E entender quem está por trás desse fluxo é o que separa a reação emocional de decisão estratégica. Depois de tudo o que analisamos, preço, comportamento do mercado, cenário global e fundamentos, vamos organizar a fotografia atual da Solana de forma simples, clara e direta. Sem drama, sem torcida, só contexto. O que aconteceu com o preço? A Solana vinha de uma valorização forte nos últimos meses. Como acontece em todo o mercado, depois de altas intensas veio uma correção mais rápida. Parte desse movimento foi ampliado por investidores que operavam no curto prazo e acabaram saindo ao mesmo tempo, acelerando a queda. Isso é comum em ativos voláteis. Não é confortável, mas faz parte do ciclo. O mundo lá fora também influenciou. A pressão não foi só na Solana. O mercado cripto como um todo passou por redução de apetite por risco. Quando o cenário global fica mais incerto, seja por juros internacionais, dados econômicos ou cautela dos grandes investidores, os ativos mais voláteis sentem primeiro. Cripto reage mais rápido às mudanças de humor do mercado. E os fundamentos? Aqui está um ponto importante, apesar da queda no preço. A rede continua funcionando normalmente. Os aplicativos continuam ativos. As taxas seguem baixas. Desenvolvedores continuam construindo. Ou seja, o uso da rede não parou, o preço caiu, mas a estrutura segue ativa. Estamos em uma zona decisiva, o mercado está em um ponto de definição. Se houver entrada consistente de compradores, o cenário pode mudar de direção. Voltar a dominar, pode haver novos testes de preço mais baixo. É uma fase de decisão. E momentos assim exigem estratégia. Não impulso, estratégia maior que emoção. O que o quadro atual mostra? Não há sinal claro de colapso estrutural. Há um cenário que pede cautela, análise e gestão de risco. Quem age só pela emoção vê desespero. Quem observa o conjunto vê oportunidade com responsabilidade. Volatilidade é barulho, estrutura é sinal. E aqui no Café com Cripto, a gente não torce, a gente analisa. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar além do gráfico, compartilhe com quem só olha preço e ignora o contexto. Siga o Café com Cripto para análises diretas, sem sensacionalismo. Invista em conhecimento antes de investir seu dinheiro, porque mercado volátil não destrói quem estuda, destrói quem age no impulso. E lembre-se, este conteúdo é educativo e não é recomendação de investimento. Toda decisão deve considerar seu perfil de risco e, se possível, o apoio de um profissional qualificado. Criptoativos envolvem riscos e podem gerar perdas significativas. Nos vemos no próximo Café com Cripto.